Como passar pelos testes da vida? Uma das coisas que eu venho aprendendo neste processo, que não existe confiança em Deus se não existirem perguntas sem resposta. Porque se todas as minhas perguntas tiverem respostas, eu não tenho necessidade de confiar, porque eu já sei tudo. Então, vão ter perguntas que vão ficar sem respostas, assim como as de Jó. Jó não teve respostas. Ele passou por todo aquele tendel, como fala Magda, sem entender o que estava acontecendo. Mas algo ele decidiu, confiar em Deus, que depois que você vai lendo, chega mais lá no final, não cheguei nessa parte ainda não, mas eu sei que tem, porque já li em outros momentos. Tem um versículo que ele fala que sabe que em breve Deus se levantará em favor dele. Então, ele esperava em Deus, que mesmo que ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo, mesmo que ele não via fim naquele sofrimento todo, mas que ele sabia que em algum momento Deus se levantaria em favor dele. Então, sem confiança em Deus, a nossa vida é muito infeliz, gente, né? Então, assim como Jó, nós precisamos aprender a confiar em Deus quando não entendemos nada. Porque, como eu falei, é fácil você falar que confia quando entende tudo, quando ali você tem respostas para tudo, né? E quando as respostas cessam, e quando tudo fica em silêncio, e quando você não entende nada, aí é o momento que a gente vai demonstrar se realmente a gente confia ou não. Então, que a gente aprenda a confiar em Deus quando não estamos entendendo nada. E aí, o último teste que Jó passou foi o teste do perdão, né? Ele passou no teste do perdão porque os amigos dele, a princípio, eles chegaram lá para ver se ele estava precisando de alguma coisa para ajudá-lo. Eram amigos dele. Ficaram ali, chegaram a ficar ali do lado dele em silêncio por um bom tempo, porque era tão triste a situação dele, era tão lamentável a situação dele que eles não tinham nem palavras para consolá-lo, para falar. Então eles ficaram ali só do lado dele no primeiro momento. Depois começaram a tentar entender por que aquilo estava acontecendo. E por fim eles estavam acusando o Jó, falando: não, não é possível. É muita desgraça para uma pessoa só. É muita má sorte para uma pessoa só. Você deve ter cometido algum erro, pode ir falando, desembucha, sabe? Eles começaram depois, por fim, a acusar Jó de tudo enquanto é jeito. E foi uma discussão sem fim. São 42 capítulos o livro de Jó. Se você ainda não leu, depois você pega e vai lendo com calma. Então, Jó teve que passar nesse teste do perdão. Porque lá em Jó 42, do 7 ao 10, vou ler, ó, tá assim, ó. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, e com eles apresente o holocausto em favor de vocês mesmos. Aqui Deus falando com eles, cobrando eles porque eles estavam errados. Aí ele colocou: ó, meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Olha para você ver. Aqui, quando Deus estava falando lá com os 3 amigos de Jó, Deus já sabia qual seria a oração de Jó, né? E sabia que Jó ia orar ali com compaixão por eles, né? Então, por isso que Deus falou daquele jeito com eles. E notem que esses amigos eram justamente aquele que o haviam julgado, criticado,
né? Eram os amigos que não ficaram do lado dele na dor e sofrimento, quando ele perdeu tudo. Eles ficaram ali acusando ele, tentando achar uma justificativa para tudo aquilo. Mas Jó simplesmente decidiu perdoar. Jó decidiu orar por eles, né? E é isso que acontece quando a gente libera perdão para aqueles que, ao invés de nos estender as mãos, muitas vezes nos empurram. Às vezes, é, pessoas que a gente pensava que ia estar ali do nosso lado, nos consolando, são as que falam palavras que nos jogam ainda mais para baixo. Já não bastava tanto sofrimento de Jó, e os amigos dele acusando ele ali injustamente. Imagina, gente, não é fácil. Aqui, como eu falei, quando a gente lê a história início, meio e fim, a gente vê ela como um todo, mas isso aqui durou. Isso aqui não foi coisa que passou uma semana, duas, um mês, um ano. Eu não sei quanto tempo durou. Aqui não fala, mas fato é que foi um momento muito difícil e que Jó conseguiu vencer. Foram testes que ele conseguiu vencer e lá na frente ele viu a mão de Deus estendida sobre a vida dele, o abençoar e fazer com que todas aquelas tribulações que ele tinha passado ficassem para trás. E agora ele de novo podia se alegrar, podia voltar a ter a vida normal que ele tinha antes. Então, a conclusão disso tudo é que todas as vezes que a gente fizer as coisas do jeito de Deus, Ele dará em dobro pelos nossos problemas. Assim como ele foi com Jó, que embora no meio do furacão ali, no meio de tanto problema, parecia que Deus o tinha abandonado, mas não. Deus estava aguardando o momento certo de retirar todo aquele sofrimento e de mostrar o quão ele é poderoso, o quanto ele abençoa aqueles que ficam firmes, que não negam sua fé, problemas passageiros, porque tudo é que passa, gente, a gente tem experiência disso. Nada aqui dura para sempre, nem a nossa vida aqui terrena dura para sempre. E a vida que a gente passa aqui, ela é momentânea. Tem o depois disso aqui. Aqui nós estamos aprendendo. Aqui nós estamos numa escola, onde a gente, a cada dia que passa, vai aprendendo. E quando a gente vai para a escola, a gente não estuda, 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 depois a gente não passa por um teste para poder subir de nível. Na nossa vida é assim também. Então, querendo ou não, seremos testados em cada etapa que a gente for subindo. E quando você se aproxima de Deus, buscando Ele com sinceridade, com empenho, com desejo no coração, como eu sempre venho incentivando, né, de tirar momentos de qualidade para ter com Ele, para conversar, para estudar a Sua palavra, para fazer perguntas, mas sabendo que vai ter momentos que você não terá respostas. E nesse momento vai ser o momento de confiar, mesmo sem entender. Então, a mensagem de hoje é essa. Eu espero que ela encontre um lugar no seu coração. Se hoje estiver tudo bem com a sua vida, graças a Deus, mas entenda que estamos aqui nessa terra, estamos sujeitos a tudo. Em algum momento a gente passa por alguns desgostos, por alguns sofrimentos, mas o mais importante é não abrir mão da nossa confiança em Deus, mesmo não entendendo nada, é a gente entender que tem momentos que seremos frustrados, sim, e que tem momentos que teremos que liberar perdão. Que aqui nós estamos para aprender e devemos lembrar sempre que primeiro nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, depois nos amar e então amar o próximo como a nós mesmos. Porque fazendo do jeitinho de Deus, Ele sempre irá derramar suas bênçãos sobre as nossas vidas, Ele sempre vai ser o nosso socorro bem presente na angústia, Ele jamais irá nos desamparar.
Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de compartilhar essa mensagem, né? Com sua lista aí de contatos. Quantas pessoas estão precisando de ouvir uma palavra de conforto, de consolo, de conhecimento, porque às vezes a pessoa fica mesmo tão frustrada que ela quer desistir e ela não entende. E aí, de repente, uma palavra dessa vai fazer com que ela abra ali os olhos espirituais e que ela respire e fale assim: caramba, é isso mesmo. Não posso desistir, já andei até aqui, Senhor, me ajuda. E desse jeito a gente vai evangelizando. Deixa também aí um joinha para que o YouTube entenda que essa mensagem é boa e que deve ser mostrada para mais gente. E se sentir à vontade, deixa aí também um comentário, pode ser um pedido de oração, o que você quiser, que eu vou estar com todo carinho respondendo, tá bom? Então fiquem todos com Deus e até a próxima.